Boa noite a todos. Boa noite, mestre. Tudo em paz? Boa noite, Estevam. Tudo em paz? Graças a Deus. Graças a Deus. Vai dar tudo certo. Vai, Já podemos, já está dando certo. já está dando certo. Vamos dar início, né, à nossa apresentação, que queremos dizer aos prezados amigos e amigas uma boa noite. Estamos morrendo de saudade de todos, daquele contato, daquele convívio. E nós vamos iniciar essa live hoje apresentando o nosso irmão Onilton Cerqueira. Ele é médico. Ele é natural de Feira de Santana e atualmente está residindo em Salvador. Ele é trabalhador da Sociedade Espírita Luz e Harmonia em Feira de Santana. Trabalha na área de palestrante e doutrinador. E queremos convidar a todos para estar conosco na próxima segunda, dia 23 de agosto, onde estaremos recebendo o nosso irmão Danilo Franco, que falará sobre caminhos para a saúde. Vamos fazer a leitura preparatória, que é deste livro maravilhoso de Lindomar Coutinho, psicografado por Lindomar Coutinho, através do espírito Bernardo Ferreira de Campos. O título do livro é Sublime Libertação, Levando Alívio. Então, nós vamos para a quarta mensagem. Elevação. Não baixe a cabeça. Não fique a se entregar às ideias pessimistas, em que não irão. Busque Deus nas alturas. Busque Deus no grão, mas não esqueça também de buscá-lo no próprio coração, que deve ser a fonte viva de amor e perdão. Dois grandes ingredientes para a arte da elevação. As coisas acontecem trazendo lições. Seja então um bom aluno da vida e não se perca na estagnação, lembrando sempre que o destino do homem é atingir a perfeição. Através da elevação, o Cristo espera por você. Coragem. Dê o primeiro, o segundo, o terceiro passo e não perca tempo, pois viver nas altas vibrações faz bem ao cidadão do universo, meu irmão. Então, nós vamos, depois dessa leitura, fazer uma breve prece e logo após nós vamos passar a doutora Ivanilton, que vai falar sobre o médico Jesus. Ele que também é médico, hoje vai fazer um trabalho para esse seu colega, que também é um médico dos médicos e com certeza inspira muito a ele. Então nós vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos à espiritualidade maior, a Jesus, tê-lo em nossa tela mental de uma forma alegre, ele sorridente, ele brincalhão, porque Jesus também brincou conosco. Ele não só passou por dores, por dificuldades, ele nos ensinou muita coisa de uma forma alegre e brincalhona. Ele falou: Deixai vir as minhas criancinhas, porque dele é o reino dos céus. Dele não, daqueles que se assemelham a ele. Então,
essa foi uma forma bem alegre dele trazer essa lição, essa mensagem. Então, nós queremos pedir à nossa Mãe Maria Santíssima também que possa estar conosco, com o Dr. Ivonilton, cobrindo-o com seu manto sagrado, Jesus, com todas as suas bênçãos, Deus, nosso Pai, e essa espiritualidade irmã e amiga, os mentores de nossas casas espíritas, que possam eles, neste momento, estar nos dando forças e dando também o remédio necessário para cada um, já que o trabalho hoje é sobre o médico Jesus e vai atingir o nosso corpo físico, atingir de uma forma positiva, nos trazendo a paz, o equilíbrio, a saúde. Então, que Jesus nos abençoe hoje e por todo sempre. Doutor Ivonilton, é com o senhor agora e a prece final é sua também, viu? Que Jesus continue Ok. lhe abençoando, dando muita paz. Amém a todos nós. Obrigado, viu, Estevão? Como sempre, pela sua paciência com todos nós. Estamos juntos, amigos, estamos juntos. Hoje aqui falaremos sobre o Mestre Jesus, né? O tema da apresentação hoje foi colocado como o médico Jesus. Sabemos que ele foi o maior de todos os espíritos que por aqui até hoje passou e nos deixou um legado, uma grande doutrina, né? Um grande ensinamento rumo ao reino divino. Porque ele sempre falou que o reino dele não era deste mundo, né? Quem quisesse seguir o caminho divino, que seguisse a ele. Ele falou várias vezes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na verdade, o Cristo, o nosso grande mestre, o nosso grande médico, e eu ouso dizer que foi um grande psicólogo, um grande fisioterapeuta, um grande enfermeiro, um grande administrador, um grande economista, o maior de todos os profissionais que por aqui até hoje passou, nos deixa assim todos os ensinamentos para que a gente possa seguir rumo ao reino divino. Começo aqui falando um ensinamento de Bezerra de Menezes, que ele diz o seguinte, muito bonito, ele fala o seguinte, meus filhos, não procurei Jesus apenas para a cura das vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime de vossas almas, pois em toda doença física o que encontramos sempre é um espírito enfermo necessitando de amor. Então, olha que ensinamento já iniciamos aqui com o grande Bezerra, né, que foi também médico durante a sua encarnação terrestre, que se dedicou a auxiliar o próximo. Todos nós conhecemos a história de vida dele. E ele já nos chama a atenção que a nossa procura para o nosso grande médico, afinal de contas, o Cristo não é só um médico de corpo, é também um médico de alma. E ele nos recomenda que procuremos a Cristo não só nas nossas enfermidades físicas, mas para a cura das nossas almas. E ele vai mais adiante. Conhecedor como ele é da doutrina espírita e da ciência médica em si, afinal de contas, ele foi médico na sua encarnação, ele fala que toda doença física, não fala que algumas, ele fala toda doença física, sempre encontraremos um espírito enfermo. Então ele já começa nos dando uma grande dica, que as nossas doenças físicas iniciam-se sempre no corpo espiritual. As nossas doenças físicas são reflexos
de doenças espirituais. E se a gente, então, tratar as nossas mazelas espirituais antes que apareçam os problemas físicos, não os teremos. Não é? Que interessante. Então ele nos aconselha, o grande Bezerra, que procuremos a Cristo não só quando estivermos com doenças do corpo físico, mas também que procuremos a Cristo para curar as nossas doenças da alma, do espírito. E a gente sabe muito bem o quão ficou evidente a nossa doença espiritual agora, com essa nova situação planetária, com essa pandemia. A gente sabe muito bem o que ela clareou a todos nós em relação às nossas questões espirituais. Quantas e quantas pessoas que imaginávamos felizes, gozadoras de saúde, vivendo uma vida tranquila e que agora nos mostram o quão estão doentes da alma, com as suas enfermidades morais, com pânico, a tristeza, a depressão, as ideações suicidas, devido a toda essa situação em que vivemos agora, neste planeta. Então, cada vez mais fica demonstrado a nossa doença espiritual, o quanto ainda precisamos do grande médico Jesus para curar as nossas almas. Na Bíblia, né, nos evangelhos, a gente sabe que os evangelhos foram todos descritos pelos discípulos e seus seguidores, em algumas situações, não discípulos diretamente envolvidos, mas seus seguidores, e discorreram sobre a vida de Jesus. E em várias situações, eles falam o quanto Jesus saiu pregando, curando, salvando vidas. Capítulo 9, versículo 35, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, Cristo saiu a pregar e a curar as pessoas entre as cidades e aldeias. E ele sempre dizia, conforme João escreveu no capítulo 15, versículo 7, que se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Então, Cristo já começa nos dizendo que o que quisermos, inclusive nossas curas espirituais e físicas, poderemos obtê-las, desde que permaneçamos nele e as palavras dele permaneçam em nós. Peçamos o que quisermos, desde que permaneçamos no Cristo e as palavras do Cristo permaneçam em nós. Então aí a gente já tem essa garantia de que se quisermos a cura de nossas almas, se quisermos a cura de nosso corpo, de nosso físico, basta que permaneçamos e as palavras dele permaneçam em vós. Então aqui a gente já poderia finalizar a nossa conversa, porque já teríamos aqui a maneira pela qual obteríamos as nossas curas. Não é verdade? É o que a gente procura. São as nossas curas. As curas de alma. As curas do corpo. Para a gente observar a grandeza dos ensinamentos do Cristo, do Evangelho do Cristo. Basta que nós permaneçamos nele
e as palavras dele permaneçam em nós. A gente observa que o Cristo, o nosso grande médico, o maior de todos os médicos que por aqui passou, e a gente vai terminar hoje essa conversa com essa convicção de que o Cristo foi o maior de todos os médicos, psicólogos, o maior de todos os profissionais que por aqui passou, arrebanhou bilhões de seguidores, né? O que diriam hoje os nossos amigos que são influenciadores digitais, de uma pessoa que conseguiu arrebanhar bilhões de seguidores, né? Então, o Cristo, ele foi mestre em tudo nas nossas vidas. Na comunicação, na medicina, no direito, ele conhecia todas as leis. Na saúde, em tudo, o Cristo foi o nosso grande mestre. E nas curas, ele deu demonstrações incríveis, conforme nos mostra o próprio Evangelho. E é interessante notar que no final das curas, ele sempre dizia uma palavra que resumia a tudo. Filho, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, verdadeiramente, quem curava não era o Cristo. Verdadeiramente, quem curava era a fé do cidadão, do paralítico, do cego, do aleijado. Cristo deixou bem claro em todas as situações que o que curou essas pessoas foi a fé que eles tinham. A fé era tanta que até aquela senhora que padecia de sangramento uterino há vários anos, só em tocar na roupa de Cristo, curou-se. A fé era tão grande que o filho daquele centurião, aquele soldado romano, curou-se à distância. Pois quando ele foi pedir a Cristo a cura, ele disse: Mestre, não precisas ir em minha casa. Eu sei que daí você tem o poder de curar o meu filho. E assim foi feito. Então, em todas as situações, o nosso Cristo deixou bem claro que a cura advinha da fé. E isso também fica bem claro a todos nós, que se tivermos a fé, a verdadeira fé, a fé regeneradora, nós também nos curaremos. E será que estamos a desenvolver a nossa fé? Será que realmente estamos a desempenhar a verdadeira fé para que sejamos curados? O nosso apóstolo dos gentios, o Paulo, em Hebreus 11, disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé não é só crer, mas saber que as coisas irão acontecer. Emmanuel também nos dá uma linda definição de fé no livro O Consolador, que foi psicografado por Chico, na pergunta 354. Emmanuel nos diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, olhem que bonito. Ter fé é ultrapassar o crer, é saber que as coisas vão dar certo. É saber que o meu projeto irá para frente. Não apenas crer, mas saber. E diante dessa definição de Paulo e de Emmanuel,
a gente observa o quanto estamos aquém da verdadeira fé. O quanto estamos aquém do que deveríamos realmente acreditar em Deus. Porque nas nossas primeiras dificuldades, nos inícios dos problemas, já fraquejamos, já nos desesperamos, já jogamos tudo para o alto, já chutamos o balde, como se diz hoje em dia. E isso é demonstração de fé? Dessa forma, estamos demonstrando a Deus que nele temos a fé? Emmanuel continua nessa definição de fé, dizendo que conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor, pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Então, olha que interessante. Ter fé é não apenas crer, mas saber. Saber que as coisas acontecem como deveriam. Saber que tudo irá dar certo, ainda que o resultado não seja o por mim esperado. Saber que tudo, no final, tem a justiça divina. E essa nossa fé não deve estagnar nunca. Ultrapassando os nossos problemas, as nossas dificuldades, ela deve crescer, intensificar-se. Afinal de contas, o Cristo nos falou que a cura vem da nossa fé. Depende de nós mesmos. Paulo, apóstolo dos gentios, lá em Hebreus 11, ainda nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Então, olhe, sem fé eu não agrado a Deus. E o meu mestre me falou, Cristo falou, que o primeiro grande mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas. E será que eu consigo amar a Deus, agradar a Ele, sem acreditar nele? A primeira coisa que eu tenho que fazer para demonstrar a Deus que eu o amo acima de todas as coisas, é acreditar, é saber que os seus desígnios são os mais altos e superiores, que a sua vontade sobrepassa a minha, que as coisas acontecem como devem acontecer. E é aí que inicia o meu processo de cura.
Porque quando eu começo a desenvolver a minha fé, o acreditar em Deus, eu inicio o meu processo de cura. Então, gente, é interessante notar que as curas que o grande médico Jesus praticou eram finalizadas com a seguinte frase: tua fé te curou. Em nenhum momento o Cristo disse: eu te curei. Tua fé te curou. Percebamos então a importância da fé, do acreditar em Deus. Como o próprio Paulo nos falou, para a gente agradar a Deus, eu preciso acreditar nele. Eu não consigo agradar a Deus sem acreditar nele. Não seria aí um dos principais motivos que levam a todos nós, a nós, humanidade, estarmos nessa situação? Será que aí não está, talvez, um dos nossos principais problemas quando vamos analisar? O Cristo também falou por diversas vezes, depois das curas que praticou, está lá em João, capítulo 5, versículo 14, que a fé o tinha curado e que ele fosse e não mais pecasse, para que não sucedesse. Foi quando o Cristo curou o leproso e depois o encontrou no templo e falou: tua fé te curou, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, além de dizer Cristo que a cura advinha da fé, ele também pedia que não se mais pecasse, que saísse do caminho do pecado. Porque para que a gente atinja o caminho da perfeição, é necessário que saiamos do caminho do erro. Então, Emmanuel também nos traz uma grande mensagem no livro Boa Nova, que eu aqui agora vou ler, capítulo 19, livro que foi ditado por Humberto de Campos, a Chico Xavier, que fala sobre comunhão com Deus. Diz assim: o Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura a João, né? João estava cheio de dúvidas. Mestre, como eu faço para encontrar o reino divino? Como eu faço para encontrar a casa de Deus? Como eu faço para chegar a Deus? E o Cristo responde: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, recomendo que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador
é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, o grande mestre, o Cristo, nos diz, nesse trecho relatado por Humberto de Campos, do Evangelho, que é necessário a comunhão da criatura com o Criador. É um imperativo da existência. Enquanto não tivermos a comunhão com o Criador, estaremos no mundo de dor, de sofrimento, de doenças, de males espirituais que depois refletem-se no corpo físico. Então, Cristo deixa bem claro que é necessário que façamos a comunhão com o Criador, com Deus, no nosso processo de cura. E essa comunhão é feita no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Ele ainda ressalta que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o alto, erguendo em si mesmo o santuário divino. Então, gente, o santuário está dentro de nós mesmos. A gente fica procurando aqui e ali, no templo, na igreja, na terra prometida, no espaço, e não percebemos que o santuário divino está dentro de nós mesmos. E essa comunhão com o Criador, que o próprio Mestre nos relata ser imperativo da existência, pode ser feita e deve ser feita no íntimo do nosso lar. Não precisa estarmos aqui ou ali, porque o santuário divino está dentro de nós mesmos, onde se manifestam a sabedoria e o amor de Deus, através das vozes da consciência. Olha que mensagem linda. É imperativo que façamos, então, a comunhão com o Criador. E não precisamos buscar o reino de Deus no mundo lá fora. Porque o santuário divino está dentro de nós mesmos. Então, o grande médico, Cristo, o maior de todos que aqui esteve, em suas curas, sua peregrinação pelas cidades, pelas vilas, conversando e curando as pessoas, sempre disse: tua fé te curou, vá e não peques mais. E para que a gente tenha fé, a gente precisa demonstrar a nossa confiança em Deus. A fé é a confiança, é a certeza dos desígnios de Deus. E Cristo fala que precisamos fazer essa comunhão com Deus. Para chegarmos ao mundo divino. Porque o próprio Mestre nos falou que o reino dele não é esse aqui. Quando questionado por Pilatos, onde seria o reino dele, ele falou: meu reino não é deste mundo. O que ele nos conclama é que busquemos o reino divino. Que esqueçamos o reino material. Esse reino que aqui estamos. Quando nos orienta que não acumulemos riquezas, que os ladrões roubam, que as traças corroem, que o ferrugem destrói, ele nos deixa claro que o mais importante são as aquisições espirituais.
muito mais do que as aquisições materiais. E para que a gente consiga chegar ao reino divino, que o nosso mestre tanto nos falou, é necessário que esqueçamos o mundo material. Não é possível que se sirva a Deus e a Mamon, a Deus e a riqueza. É necessário que façamos a escolha. Eu trouxe aqui também uma mensagem muito bonita de um espírito chamado Ramatiz. Tem um livro que chama-se O Sublime Peregrino, que conta várias nuances, né? Várias minudências da vida de Cristo, que é um livro muito bonito. Para quem gostaria de estudar a vida do Cristo, é um livro que recomendo. Porque o Ramatiz, ele foi, à época de Cristo, um filósofo egípcio. Enquanto Cristo estava na Palestina, Ramatiz estava no Egito como filósofo. E ele tem lembranças de Cristo do contato que teve com Jesus na Palestina. E também das indagações que ele fez aos discípulos de Cristo, naquela época e depois no mundo espiritual. Então ele traz para a gente esse livro que fala sobre o nosso grande mestre, que chama-se O Sublime Peregrino. No capítulo 23, tem uma pergunta que se faz a ele, que é o seguinte: podeis dizer-nos se Jesus realizou realmente todos os milagres relatados no Evangelho? Essa é a pergunta para ele, para esse espírito. E ele diz o seguinte: o mestre realizou inúmeras curas e renovações espirituais que não devem ser consideradas milagres, mas resultantes de suas faculdades mediúnicas. Então, o Cristo era um grande médium. E as curas e milagres que ele realizou, na verdade, foram resultantes de suas faculdades mediúnicas. Em virtude de sua elevada hierarquia espiritual e da incessante cooperação das entidades angélicas que o assistiam, tudo o que ele realizava nesse sentido, embora tido por miraculoso, era apenas consequência da aplicação inteligente das leis transcendentais. Afora os essênios terapeutas, que sabiam manejar com êxito as forças ocultas e curavam pela imposição das mãos, que a gente muito vê isso, né, no Espiritismo, só alguns iniciados ou magistas, como Simão, o mago, os discípulos de Apolônio, de Tiana, sacerdotes, budistas e yogas ou adeptos emigrados do Egito, e que sabiam provocar tais fenômenos. Os demais, mesmo cientistas altamente intelectualizados da Judeia e de Roma, ignoravam as leis do mundo invisível. O conhecimento atual da fenomenologia mediúnica e a existência de médiuns de alta capacidade ectoplásmica comprovam os mesmos feitos do sublime Galileu. Então, olha que interessante. O Cristo utilizava suas faculdades mediúnicas. E que hoje muito disso é utilizado por vários médiuns também, nos processos de cura. Imposição de mãos, aplicação de passes e energias. Vários hospitais, vários trabalhos realizados em unidades hospitalares, inclusive gigantescas, das grandes metrópoles, já demonstraram que passe diminui o internamento, melhora, cura mais rapidamente. E já é realidade em várias unidades hospitalares. E foi o que Cristo fez para realizar seus milagres.
Aí então continua com outra pergunta a ele, a esse espírito, a Ramatiz. Então, os relatos evangélicos são exatos quanto aos milagres, embora possam ser explicados pela fenomenologia mediúnica? E ele diz o seguinte: há grande confusão nos relatos evangélicos, pois inúmeros fatos ocorreram de modo diferente do relatado, e também atribuíram-se a Jesus Cristo milagres absolutamente estranhos à sua vida. Os compiladores do Evangelho valeram-se bastante da tradição. No intuito de engrandecer a pessoa do mestre Galileu, atribuíam-lhe milagres que são repetições dos já atribuídos a outros antigos missionários, reformadores, magos e videntes consagrados. Então a gente observa que o mestre utilizava-se de faculdades mediúnicas para realizar esses milagres. Embora, ainda continua o Espírito dizendo, embora se tratasse de entidade angélica responsável pela vida espiritual do orbe terráqueo, Jesus também teve que se adaptar sensatamente ao metabolismo complexo da vida humana e de suas relações com o meio. Sob a pedagogia dos essênios, amigos da família, a gente sabe que Cristo cresceu entre os essênios, Jesus desenvolveu as suas forças ocultas sob rigorosa disciplina e aprendizado terapêutico, a ponto de curar pela simples presença aqueles que dinamizavam um intenso estado de fé em sua alma. Foi o que aconteceu com aquela senhora que tinha sangramento uterino há vários anos, e que só em estar na presença de Cristo e tocar no seu manto ficou curada. Então, tão grande eram as forças mediúnicas de Cristo que a simples presença dele curava pessoas. Seguia determinados métodos e regras na distribuição, concentração e doação dos fluidos curadores. O mestre, embora um sábio e um justo, submetia-se fielmente ao mecanismo natural da vida humana criada por Deus. Não poderia ser diferente. Afinal de contas, o Cristo nos falou: eu não vim derrogar as leis, eu não vim derrubar as leis, mas fazer cumpri-las. Então o mestre submetia-se fielmente ao mecanismo natural da vida humana criada por Deus e exercia o seu ministério sem discrepar dos princípios de controle e organização dos mundos planetários. Não há dúvida de que a capacidade espiritual de Jesus poderia dispensar qualquer técnica ou gestos apropriados para efetuar suas curas. Mas a verdade é que ele mesmo mobilizava, dirigia e aplicava os fluidos terapêuticos conforme as leis que os regiam. No entanto, quando são os espíritos desencarnados que, junto a um médium curadeiro, efetuam socorro fluídico, estes não precisam fazer nenhum gesto, porque ali apenas funcionam como catalisador de fé dos doentes, enquanto seus protetores seguem as regras das leis terapêuticas. Assim, Jesus curava pela imposição das mãos, pela concentração e dispersão de fluidos, atuando à guisa de técnico hábil, movimentando com segurança e precisão as forças vivas criadoras. Qualquer ginasiano sabe que a eletricidade exige determinados recursos e sensatez para ser aplicada com êxito e segurança em favor do gênero humano. Jesus, portanto, lidando com forças mais sutis, disciplinadas por leis de mais alta fonte criadora do espírito, um sábio e não um milagreiro, operava de modo inteligente nas suas curas, submetendo-se à técnica e a regras terapêuticas do magnetismo superior. Sem dúvida,
o ingrediente principal que dinamizava essas forças com êxito e eficiência era a sua natureza angelical, doando-se na receptividade confiante e merecedora de seus enfermos. Cristo conhecia a todos, ele conhece a todos nós. Ele sabe das nossas aflições. Ele sabe quem tem o merecimento de agora ser curado ou não. Sadio de organismo, sem qualquer deformidade psicofísica, como um duplo etérico portador do mais puro ectoplasma, em combinação com o mesmo elemento extraído da contextura do próprio orbe, Jesus era uma antena viva diamantífera. Imagine a potência da antena. De onde fluíam energias vitais que, operando modificações surpreendentes nos enfermos, eram tidas por milagres. A sua palavra criadora era penetrante e hipnótica. Jesus curava com suas palavras, porque era penetrante e hipnótica. Insuflava a vitalidade, o ânimo, a alegria e a esperança nos que o ouviam. O seu falar se impregnava de tal força que os paralíticos se moviam, os cegos enxergavam e os leprosos se limpavam das chagas corrosivas. Era um fabuloso potencial de energias criadoras que lhes dava a saúde e restabelecia-lhes o dinamismo orgânico. Aliás, o conhecimento moderno da própria ciência acadêmica demonstra que o ser humano pode despertar e acumular forças vitais em si mesmo quando confia e submete-se incondicionalmente a uma vontade insuperável que o convence de curá-lo de todos os seus males. Interessante que vários trabalhos, gente, já mostraram isso. Recentemente, um trabalho realizado em um dos hospitais aqui no Brasil, que na chegada do paciente, perguntava a ele: você tem fé de que sairá curado? Aqueles que respondiam sim, saíram em maior percentual curados. Os que diziam não, o sucesso terapêutico era menor. Então, a própria ciência já demonstra isso, a importância da fé. A importância de acreditar no tratamento. Quando Jesus assinalava a confiança nos olhos súplices dos enfermos, envolvia-os com as ondas de seu mais profundo amor, ativando-lhes a germinação de forças magnéticas através das próprias palavras e gestos com que os atendia. E, à semelhança de misterioso turbilhão, fazia eclodir poderosos fluidos no mundo interior dos infelizes enfermos. É o que precisamos para nos curar. Sob os gritos de júbilo, desatavam-se os músculos rígidos ou se ativavam nervos flácidos. Desentorpeciam-se membros enregelados, membros já paralisados, enquanto as correntes vitais purificadoras regeneravam todo o sistema orgânico, restituindo a vista a cegos, saturando as cordas vocais nos mudos, sensibilizando os sistemas auditivos, desatrofiando tímpanos, curando surdos. A influência excitante e criadora que o olhar do faqui exerce sobre a semente enterrada no solo para obrigá-la a dinamizar suas energias ocultas e crescer apressadamente, Jesus também a exercia através do poder assombroso e dinamizador do seu olhar. Um corpo chagado tornava-se limpo no prazo de alguns minutos, sob o energismo incomum que o mestre projetava na alma e no organismo dos enfermos. Que coisa linda, né? Imagine quem teve a oportunidade de ver tudo isso naquela época. Mas insistimos, era um processo que não causava espanto nem ultrapassava o entendimento comum de Jesus sobre as leis criadoras. Jesus, em algum momento, passou por cima de lei divina. Ele jamais passou por cima da lei.
e não surpreendia os anjos que o acompanhavam na sua peregrinação sobre a face da terra. Jesus lidava sensatamente com as forças regidas pela física transcendental, embora fosse a fonte doadora dos fluidos que temperava com sublime amor. Por isso, ao terminar suas curas, ele ficava num estado de visível exausto, pálido e trêmulo, recompondo-se aos poucos, graças também ao recurso da prece e auxílio dos seus amigos espirituais. Olha que lindo, não é? Como era o processo de cura de Cristo, que era um grande médium. Tinha uma antena diamantizada, era um diamante a antena que ele tinha para o mundo espiritual. E conseguia, com seu poder, com as suas energias, curar as pessoas pelas palavras, pelo olhar, pela presença, pelo toque, pela imposição das mãos. Mas era necessário que as pessoas acreditassem naquilo. E é necessário que nós acreditemos para a gente obter a nossa cura. É necessário que tenhamos a fé em Deus, que demonstremos a Ele essa fé, que é a forma de demonstrarmos a Ele o nosso amor. O nosso grande mestre, quando questionado qual seria o mandamento para chegarmos ao reino divino, ele nos diz: o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Será que temos amado a Deus acima de nós, de tudo? E será que temos amado ao nosso irmão? Será então que somos merecedores da cura? Porque o nosso mestre nos avisou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém iria ao Pai senão por ele. Ele veio para nos mostrar qual o caminho para o reino divino. O reino que não é deste mundo. Dá assim para a gente entender o porquê que estamos tão doentes da alma. E essas doenças da alma, como Bezerra de Menezes nos diz, irão se manifestar no corpo físico, porque toda doença do corpo físico é anteriorizada por uma doença da alma. Então é necessário que mudemos a rota. Estamos dirigindo-nos ao caminho errado. Porque damos importância elevada ao mundo material, às coisas materiais. Família, riqueza, casa, trabalho, emprego, carro. E esquecemos do mundo espiritual, o mais importante, conforme o mestre nos falou. Por diversas vezes, o mestre nos diz: quem deixar o mundo material em meu nome, quem deixar casa, riqueza, pai, mãe, família, em meu nome, será recompensado 100 vezes ainda nesta vida. E não é necessário que a gente deixe de cumprir as obrigações que nos são próprias do mundo material. Todos nós precisamos cuidar da família, do trabalho, ter o sustento. Mas é necessário que não ofertemos importância elevada a isso, porque o mais importante é o mundo espiritual. Conforme o próprio mestre nos falou. Só conseguiremos a cura de nossas almas quando mudarmos a rota,
quando sairmos dessa roda de encarnações, onde nascemos, morremos, nascemos, adoecemos, sofremos, nascemos, adoecemos, morremos, nascemos, há milhares e milhares de anos. É necessário que a gente saia dessa roda de encarnação. E a única forma que a gente tem é seguir o ensinamento do nosso grande mestre. Então, para que a gente consiga a nossa cura espiritual, comecemos hoje a demonstrar a fé no grande Criador. Façamos a nossa sintonia com o grande Criador. Porque conforme mesmo o Cristo nos falou, a nossa fé é menor que um grão de mostarda. Está lá em Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Quando Cristo falou aos apóstolos, depois de um pedido deles para que a fé fosse acrescentada, os apóstolos pedem ao Cristo, mestre, acrescenta-nos a fé. Ele diz, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta no mar, e ela vos obedeceria. E em Mateus, passa daqui para lá este monte, e ele haveria de passar, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, gente, para que a gente consiga chegar à nossa cura, adentrar no mundo, no reino divino, o reino que não é deste mundo, é necessário que vistamos as vestes nupciais para a grande festa que é o reino divino. É necessário que mudamos a nossa roupa, a nossa vestimenta, que mudemos o nosso jeito de ser. Está demonstrado que estamos errados, estamos doentes. Precisamos da cura. Então, precisamos mudar a nossa rota. Estamos caminhando para o lado errado. Quando Tomé disse ao Cristo, Senhor, está lá em João, capítulo 14, nós não sabemos para onde vais. A gente observa, então, que os próprios discípulos estavam perdidos ainda. Quando Cristo avisou, olha, já está perto do meu fim, né? Já está chegando a hora da minha partida para o reino. E ele diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Então, para a gente conhecer a Deus, a gente precisa conhecer a Cristo. Porque o Cristo é o Deus vivo. E Cristo continua de João, capítulo 14, quando Filipe pergunta a ele, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Ele diz, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você tanto tempo comigo? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, quem fez as obras do Cristo, quem curou com o olhar, com as mãos, foi o Pai. O Pai estava nele. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras.
na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, aquele que crê nos ensinamentos do Cristo fará as obras como ele. E a gente observa, então, quão lindo esse ensinamento de hoje. Que possamos perceber a grandeza que foi a vida do Mestre aqui sobre a Terra. E estudar a vida do Cristo é sempre muito gostoso, prazeroso. E, ao mesmo tempo, um grande desafio, porque nos mostra o quanto estamos atrasados, o quanto estamos errados, o quanto estamos na contramão. E para que a gente consiga a nossa cura espiritual, é necessário que a gente aprenda o caminho do Cristo. É necessário que mudemos o nosso roteiro. Então vamos, gente, aprender com o Mestre, para sermos curados por esse grande, o maior de todos os médicos que aqui esteve, que na verdade era o Pai. Vamos finalizar então o nosso estudo fazendo uma oração de agradecimento ao que aqui esteve para nos ensinar o caminho, que desceu a este mundo de provas, que tanto sofreu, que passou por tantas humilhações, a fim de que resgatasse suas ovelhas. O nosso agradecimento a Ele. O nosso agradecimento ao grande Pai, que nos espera há tanto tempo, pacientemente, conhecedor de todos nós. Espera a todos no seu reino divino para o grande banquete, que possamos todos mudar a nossa vestimenta para participar desse banquete celestial. Que possamos encontrar as nossas curas. Que possamos encontrar o nosso caminho. Muito obrigado.